Novas pesquisas do Instituto Paraná e da Genial Quest mostraram uma tendência de alta nas intenções de voto do candidato à reeleição Jair Bolsonaro e a diminuição da chance do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno. E para analisar o momento político e também os últimos dados divulgados, o Jornal da Manhã recebe a partir de agora o cientista político Marcelo Suano, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Seja muito bem-vindo. Marcelo, seu microfone. Opa, está funcionando. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia ao Mota. Bom dia ao Diogo. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, esse público maravilhoso que sempre cresce. Perfeito. Professor, como o senhor analisa esses números dessas duas pesquisas, Genial Quest e também Paraná? A Genial Quest aponta uma certa estabilidade de Lula e Bolsonaro. Já o levantamento da Paraná Pesquisas mostra uma alta de Jair Bolsonaro. Que avaliação é possível fazer desse momento da campanha? Lula talvez tenha alcançado o seu teto, Jair Bolsonaro em um processo de elevação. E aqui você atribui essa alta de Jair Bolsonaro, a participação dele em sabatinas, o próprio debate ou a campanha eleitoral na TV? Gostaríamos de escutá-lo. Bom, inicialmente eu acho que seria interessante você apontar que aqui, quando se diz respeito a pesquisas, você tem duas abordagens iniciais. Ou você acredita no que as pesquisas estão apresentando, e independentemente disso, se você não acredita, você tem que lidar com elas, porque elas podem refletir um determinado cenário no momento, que normalmente as pessoas dizem que é uma fotografia do momento, algo que eu acho até meio estranho, mas tudo bem, por qual razão? Porque quando você trata de pesquisas, você tem que levar em consideração a metodologia que é adotada, as circunstâncias do momento, caso você considere que as pesquisas estão sendo feitas de uma maneira adequada. Apenas para fazer uma análise. Por exemplo, você pode fazer uma biópsia de um determinado órgão do corpo humano e concluir pelaquela biópsia que que todo o corpo está tomado pelo câncer. E, no entanto, você não está com metástase, você está apenas com o câncer naquele local. É uma analogia, não estou querendo fazer insinuação em relação a nada. E há um fato também que quando você observa essas pesquisas, você lembra do que aconteceu com Donald Trump, lá no primeiro momento da sua eleição. Parte dos institutos, na realidade, quase todos, exceto um, eles erraram. Só um acertou e quando foram entrevistados para explicar por quê, ele disse, nós fizemos uma metodologia em que levava em consideração um elemento-chave, que era o fato de eleitores se sentirem constrangidos em determinados meios de apresentar a sua real intenção de voto ou a sua perspectiva em relação a um candidato que estava sendo demonizado. Queira ou não queira, nós percebemos que em determinados nichos isso acontece com o presidente Bolsonaro. Ele é mostrado de uma forma negativa e as pessoas se sentem constrangidas. Voltando, vamos admitir que as pesquisas estão adotando metodologias adequadas, o que não parece ser o caso. Por qual razão? Porque quase todas começaram, num passado bem recente, apresentando as tendências de voto para o presidente Lula como se essas tendências fossem a base. Na realidade, eu não acredito nem que seja o teto. Acredito que o teto da esquerda estaria na casa dos 40%. E o presidente Bolsonaro foi apresentado como sendo o teto, o que talvez seja uma base daqueles que ali estão. Quando você observa o que as pesquisas estão apresentando neste momento, considerando que as metodologias foram adequadas e a Paraná ela tende a ser mais precisa que as demais, você verifica já certos resultados das sabatinas e daquele primeiro embate. No caso das sabatinas, o que você observou? Ora, foi muito claro a tendência dos debatedores ou daqueles que sabatinaram o presidente Bolsonaro, por exemplo, de que eles tinham um interesse específico na realidade, diminuir a importância ou a qualidade do presidente Bolsonaro e foram mais a menos com o presidente Lula, com o presidente Ciro, com o candidato Ciro, né, na realidade, exceto o que nós vimos, por exemplo, na Jovem Pan, em que as sabatinas foram de um nível espetacular. Basta que as pessoas vejam não apenas a entrevista do Ciro e da Simone Tebet, mas vejam as entrevistas que foram feitas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, que foram verdadeiros shows, verdadeiras aulas de como fazer uma sabatina com candidatos. Quando você observa isso e percebe a forma como os cidadãos estão observando
o comportamento diante do presidente Bolsonaro e o comportamento de determinados grupos que querem difamá-lo ao invés de entender os seus programas ou as suas propostas, cada vez mais fica claro que aquele cidadão que estava constrangido começa a se apresentar, admitindo-se que as amostragens para as pesquisas estão sendo feitas metodologicamente de uma forma adequada. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, professor. Nós tivemos recentemente 2 eventos relevantes. Primeiro, o desempenho desastroso do candidato do PT no debate do domingo, em que ele foi acusado de corrupção por quase todos os participantes e mentiu na tela da televisão, dizendo que foi não só inocentado pelo STF, mas inocentado por 2 instâncias imaginárias da ONU. E ficou por isso mesmo. E depois, o outro evento foi uma operação policial intimidatória contra empresários por opiniões num grupo de WhatsApp. Essa operação assustou muita gente. Ontem eu vi de um empresário que, se o resultado dessas eleições for o retorno da esquerda no poder, ele vai vender todos os negócios dele e vai embora do Brasil. Como o senhor acha que esses 2 eventos, o debate desastroso e essa operação intimidatória, podem influenciar o cenário eleitoral? Primeiro, vamos começar pelo debate, né? Aquele debate realmente foi, eu diria, foi mais do que desastroso para o ex-presidente Lula. Tá? Ficou muito claro que ele está tocando uma música com uma nota só, ele precisa mais se justificar dos erros passados do que propriamente dito apresentar propostas para o futuro, e quando ele apresenta propostas para o futuro, normalmente esse futuro é um retrocesso, no sentido apenas de uma volta, aquilo que ele fez, que é exatamente o modelo que tem sido questionado por todos, porque leva à conclusão de que isso gerará uma destruição da economia, ou simplesmente a estagnação de um processo de modernização, seja da economia, seja da sociedade brasileira, e modernização no sentido de preservar a liberdade do povo, porque o progresso não se dá pela inclusão por meio da violência, o progresso se dá pela exclusão da violência do processo político e pacificação da sociedade. Naquele momento, aquela participação do Lula ficou muito claro que ele tinha contraposição de todos, ele imaginava que todos iam tomar o presidente Bolsonaro como sendo o inimigo público número 1. Na realidade, o Bolsonaro se tornou o adversário número 1, mas não o inimigo público, porque todos passaram a identificar corrupção com aquilo que o Lula fez, e não com aquilo que o Bolsonaro poderia estar fazendo. Tanto que, quando se falava do orçamento secreto, a estratégia de falar do orçamento secreto, na realidade, isso é uma consequência que decorre do orçamento impositivo e técnicas que foram adotadas para criar um elemento a mais, além das emendas que são apresentadas, de comissão, emendas individuais e um outro tipo de emenda. E colocaram a emenda de relator, que tem o segredo daquele que está apresentando e destinação. Mas isso não decorre de uma posição do Bolsonaro. Isso decorre de um comportamento do próprio presidente da Câmara dos Deputados, bem como, ou melhor, e do Congresso, bem como daquele que é o relator do orçamento, que é das 2 casas juntas, uma vez que é o Congresso que dá conta da Comissão de Orçamento, e não uma ou outra casa específica. Veja, mesmo nesse caso, tenta-se dizer que há um elemento de corrupção do Bolsonaro. O Bolsonaro pode estrategicamente fazer a mesma coisa que ele fez, que eu já citei isso uma vez, no caso da gasolina. Ele mostrou que a gasolina, o preço não decorria dele, decorria do ICMS, e ele foi lutar no Congresso para conseguir controlar o ICMS para ter a queda. Aí depois falaram, não, mas isso decorre da Petrobras. Isso é verdade. É uma empresa que detém o controle, o monopólio, e é uma empresa que está preocupada com seus acionistas, e não, propriamente dito, com o povo brasileiro. Então, não é culpa minha, eu posso fazer uma pressão política, mas não usar de uma canetada, porque seria uma ingerência indevida. E ele se saiu maravilhosamente bem. No caso do orçamento secreto, ele pode fazer a mesma coisa. E ele vai conseguir se desvincular de qualquer acusação de corrupção, o que estaria associado a esse orçamento secreto. Isso seria uma jogada
fantástica por parte do presidente, já que ele consegue garantir que o problema da corrupção está com o Lula e não com ele, e o Lula é o principal concorrente dele. Isso é uma jogada. No caso daquele debate, foi um fracasso todos aqueles que tentaram derrotar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele primeiro mostrou para o seu público. Eu ouvi uma crítica dizendo que era um momento que as pessoas não estão falando para o seu público, precisam angariar mais votos. É errado, porque no primeiro embate, estrategicamente, você garante a tua base. A partir daí, você, pelas pesquisas qualitativas e por outras estratégias, você vai verificar como pegar aqueles votos que estão soltos, além de retirar votos daqueles que estão descontentes com a verdade que começa a vir à tona agora de uma maneira equilibrada para o povo inteiro, e não seletivamente para direcionar a tendência eleitoral. Esse é o primeiro ponto, na questão daquele debate, da minha perspectiva. No caso do que foi feito com relação aos empresários, todos estão convergindo para a mesma conclusão. Foi um abuso de autoridade, foi inconstitucional, foi um desrespeito ao processo acusatório, foi um desrespeito ao processo de investigação. E parece que Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, se tornou um grande cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Por qual razão? Porque se o Alexandre de Moraes, de certa forma, está atuando dessa maneira com receio ou contra o presidente Bolsonaro, todos aqueles que estão agora, neste momento, observando o que pode ser o futuro, passam a ter mais medo de uma tendência no Supremo Tribunal Federal, com o apoio daquele que foi descondenado para participar de uma campanha eleitoral com tendências a apoiar este comportamento, do que o presidente Bolsonaro propriamente dito, que se torna, a mesmo daqueles que são críticos ao comportamento ou a determinadas perspectivas do presidente Bolsonaro, passa da percepção deles ser menos problemático e menos perigoso do que a manutenção do comportamento que nós estamos vendo de algumas autoridades no STF, de algumas autoridades no STE e, em especial, de alguns candidatos que apresentam fórmulas mágicas, mas se essas fórmulas mágicas forem aplicadas, vai significar um desequilíbrio nas contas públicas e, mais ainda, um desrespeito ao teto de gastos. Ou seja, será uma verdadeira confusão para o país. Me parece que, nos dois casos, isso está beneficiando o presidente Bolsonaro e a tendência é que haja um crescimento maior nele. Espera-se que as metodologias dos institutos de pesquisa levem em consideração isso. Diogo? Professor, muito interessante as suas explicações sobre as limitações das pesquisas eleitorais. Eu gostaria apenas de fazer uma observação em relação ao exemplo dos Estados Unidos, né? Porque lá a dificuldade dos institutos de pesquisa é maior, já que a eleição não é direta, né? Tem toda a questão dos swing states, por exemplo. Se um instituto erra a eleição num swing state, que é um estado que pode tender tanto para republicanos quanto democratas, e às vezes a disputa é muito acirrada, isso pode se refletir enormemente, né, no colégio eleitoral, no número de delegados, e levar a eleição para um outro lado. Inclusive, Hillary Clinton venceu no voto geral e perdeu no colégio eleitoral. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a questão da certeza que os eleitores aqui no Brasil têm em relação ao voto que eles pretendem dar em Bolsonaro ou em Lula. Os institutos indicam que há 80% daqueles que votam em Lula, mais ou menos também 80% daqueles que votam em Bolsonaro, dizem que não mudariam o seu voto de forma alguma, o que dá pouca margem para aqueles que estão ali abaixo de Bolsonaro nas pesquisas, e torna muito difícil também roubar voto de um de outro, né? O que poderia acontecer, o que precisaria acontecer nessa campanha para que houvesse uma mudança significativa nesse nível de certeza dos eleitores em relação aos seus candidatos? Diogo, eu te agradeço a pergunta e é interessante. Depois eu vou fazer só um comentário em relação aos Estados Unidos, mas vamos começar primeiro por essa tua consideração. Como é um processo eleitoral extremamente polarizado e ideologicamente, eles estão se apresentando não como adversários, mas isso foi estimulado até mesmo por determinados grupos intelectuais e principalmente por determinado grupo de mídia. Ora, nessa polarização em que não há adversários, está sendo colocados como uma relação amigo e inimigo, e política não é isso. Política é transformada nisso por intenção de terceiros ou por intenção específica de tal ou qual candidato. Mas nesse cenário polarizado, você não encontra que um eleitor de Bolsonaro, no caso de uma migração, vá migrar para o Lula.
E mais, dificilmente ele vai migrar para um grupo à esquerda. É uma analogia que eu poderia fazer, que eu tenho ouvido algumas pessoas, inclusive, apontando dessa forma. Uma eleição, por exemplo, de uma terceira via, não significaria uma alteração no processo, significaria apenas a conquista dos mencheviques na Revolução Russa. O que seria? Primeira revolução aconteceu em fevereiro. A segunda, que foi com os mencheviques. A segunda aconteceu em outubro, novembro, dependendo do calendário que você usa. Na realidade, você não vê, pela polarização, a possibilidade de migração. O problema é saber se aquilo que é apresentado para o Lula não é um teto superestimado, de acordo com a metodologia da pesquisa. E aquilo que é apresentado para o Bolsonaro ainda não é o teto, e talvez seja apresentado como tal pelo fato da metodologia da pesquisa. Ora, o que resta para eles? Buscar, de alguma forma, mostrar que a maneira como estão sendo apresentados não corresponde à realidade, para retirar dos demais aqueles que estão com receio, seja de um e de outro. E me parece que, pela maneira como o presidente Bolsonaro está atuando, é mais fácil ele conseguir esse voto do que propriamente o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula está muito vinculado à questão da corrupção. E um dos indivíduos que melhor apresentou isso, por exemplo, no momento do debate, foi o Ciro Gomes, que fez questão de dizer: eu não tenho nada a ver com isso daqui. Esse indivíduo não representa aquilo em que eu acredito. Ora, mas se o Ciro representa o espectro da esquerda, como o eleitor do Ciro vai migrar para o Lula? É muito provável que ele vote nulo ou que parte deles vote para o Bolsonaro, até imaginando que a tendência do Bolsonaro crie um cenário para o retorno da esquerda. Não sei se eu consegui ser claro. Ou seja, apostariam estrategicamente para o futuro, mesmo sabendo que uma vitória do Bolsonaro não significaria pacificação nos próximos 4 anos. Em 2018, eu dei uma palestra para a Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra, no Rio Grande do Sul, em que eu falei: vocês acham que isso aqui está um embate, isso aqui é perigoso? Vocês não têm noção a guerra que vai começar após o presidente Bolsonaro ser eleito, se eleito for. A guerra começará aí. Agora, o que eu estou dizendo, a guerra será muito maior se ele será eleito. Eu prefiro até usar um ditado que dizem que é russo, eu creio que é eslavo, mas pode ser realmente russo, que ao contrário de nós, que falam assim: depois da tempestade vem a bonança, os russos tendem a dizer: depois da tempestade vem a enchente. Logo, vamos nos preparar para aquilo que virá depois. Muito provavelmente, o Bolsonaro sendo reeleito, virá uma enchente. E essa enchente terá que ser tratada de uma forma diferenciada, porque agora ele pode simplesmente investir nos projetos de políticas públicas, já que não existe eleição para ele, e deixar para o seu sucessor que resolva os problemas de como seduzir a sociedade com um projeto tão claro quanto o dele. Porque, queira ou não queira, ele tem um projeto claro que foi impedido pelo nosso sistema político, que é esse presidencialismo de coalizão, que só serve para retirar das personalidades dos mandatários eleitos o que eles têm de pior. O próprio sistema é um cultivador do que há de ruim na liderança política. No caso do presidente Trump, quando você citou, eu concordo plenamente contigo. O sistema lá é diferente, mas ainda assim essas dificuldades se expressam da mesma maneira como aqui, por uma razão simples. Porque, queira ou não queira, você teve um candidato que foi amaldiçoado, foi apresentado quase como um genocida, ou foi apresentado como um louco, como um tarado, e as pessoas ficavam constrangidas de dizer: independentemente disso que você fala, que não há comprovação, são acusações, eu quero ele. Por quê? Porque o Trump falava para o coração do povo. Okay. Olha que coisa curiosa, tentam comparar o Trump ao Bolsonaro pela sua falta de polidez. No entanto, eles deveriam compará-lo naquilo que o Trump tentou representar e que é o que o Bolsonaro quer representar: a volta de possibilidades para as classes mais pobres, mais depauperadas. Por quê? Porque é um modelo que pode trazer uma dinâmica para os investimentos, gerando empregos, que era o que o Trump queria fazer. Praticamente você vê o mesmo quadro, apesar de o sistema político e o sistema eleitoral serem distintos. E, por incrível que pareça, lá é mais equilibrado que aqui. Por mais que a Hillary tenha tido mais votos, o sistema de colégios eleitorais foi criado para conseguir ter um equilíbrio entre os estados, razão pela qual gerou um sistema que todos podem dizer: ela teve mais votos, mas como o voto lá não é obrigatório,
isso não significa nada. O que significa é se conseguiu, no sistema de equilíbrio do colégio eleitoral, garantir um número de delegados suficiente para eleger o presidente da República. Eu não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu, como sempre. Professor Sono, mudando de assunto um pouquinho, ontem o presidente Bolsonaro participava de uma das suas motociatas em Curitiba, no Paraná, quando todos nós acompanhamos, e aí as imagens para quem nos vê por vídeo, um ataque ao presidente Bolsonaro que partiu deste pedestre, né, que está na calçada ao lado da via em que o presidente passa, e ele atira algo no presidente, algum objeto, ainda não se sabe ao certo o que foi. O presidente chega, inclusive, a abaixar a cabeça, proteger o rosto com o braço, inclusive o presidente já passou por um atentado gravíssimo em 2018, e aí eu gostaria de questionar, avaliar com o senhor essa situação. A gente muito falou já aqui no Jornal da Manhã sobre o direito à segurança reforçada para os principais candidatos e os candidatos em especial à presidência. Houve falha por parte da segurança do presidente Bolsonaro? Poderia ter sido um objeto mais perigoso, que tivesse acertado o presidente em si, e também esse homem poderia ter sido questionado, até mesmo detido, mas nada disso aconteceu. Como o senhor avalia os perigos com relação à segurança dos principais candidatos, Lula e Bolsonaro, neste ano em especial? Adriana, é bem interessante. Eu não vou fazer uma crítica direta à segurança, porque muitas vezes a liderança ela não quer todo aquele rigor. Por quê? Porque ela prefere o contato corpo a corpo, ela prefere se mostrar uma pessoa acessível à sociedade, como até mesmo por uma estratégia de campanha. Mas houve falha de segurança, sim. Quando você observa aí, ele tá o local, a localização em que está este pedestre, isso por si só já deveria ter sido observado. Mesmo, aí vai dizer, bom, mas é uma motociata, e se o presidente quiser ir para tal ou qual lugar? Aí é o erro dele. No entanto, o percurso tem que ser definido. Todos têm que ter uma clareza. Em um momento como este, em que tem tanta polarização, a possibilidade de surgir um extremista que queira brincar de lobo solitário ou queira brincar de ser um herói para o seu espectro político, o risco de aparecer alguém assim é muito grande. Então, eles têm que ser mais rigorosos com a segurança. Não falo apenas do presidente Bolsonaro, como também do ex-presidente Lula, como também do Ciro Gomes, que é um indivíduo muito polêmico, muito duro, que é muito incisivo e, às vezes, não tão cortês. E, por isso, eles precisam ter a segurança mais reforçada. Houve um erro. Este indivíduo deveria ter sido detido e deveria ser investigado para saber até que ponto ele não representa um grupo. Isso tem que ser feito. E aí é uma falha que não pode ser cometida. Não apenas com o Bolsonaro, também com o Lula. Não é apenas com um que isso tem que ser apresentado. Para todos, por uma razão simples. Você pode não gostar daquele candidato que você considera adversário ideológico ou adversário de programa de governo. Mas você tem que respeitar o processo. Porque se ele é ruim, pior ainda seria se nós não tivéssemos a democracia. E democracia não é Estado Democrático de Direito. Democracia é um regime político. Significa uma coisa: Estado Democrático de Direito é como você organiza as instituições para, dentro da democracia, garantir os direitos dos cidadãos. Ali, neste caso, a democracia exigiria um comportamento mais adequado das forças de segurança, de uma forma genérica, para não permitir atos dessa natureza. Tá certo. As análises das últimas pesquisas de intenção de voto e também da campanha eleitoral para a presidência da República em destaque nessa entrevista especial com o cientista político Marcelo Soano, a quem mais uma vez agradecemos pela participação aqui na Jovem Pan News. Professor, até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. Como eu sempre digo, se pudesse apresentar uma marca para a Jovem Pan, é dignificante. Eu sinto dignificado quando eu contribuo com o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado.